duas coisas. Duas coisas ao mesmo tempo. Quer que eu passe para você? Boa noite a todos. Boa noite. Sou a Sheila, empreendedora radical, né? A gente tem aqui em Cuiabá as lojas da Copenhague. No interior nós mexemos com agronegócio. Eu sou esposa, mãe, sou líder de célula. Eu e meu esposo participamos de um grupo internacional que é o GKPN, Empresários Cristãos, que foi onde começou assim, de uma forma prática o que é o reino de Deus aqui na Terra. Eu espero que o meu compartilhamento hoje com vocês possa inspirar vocês, que vocês possam sair daqui melhores do que vocês chegaram. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, porque se hoje eu estou aqui é por Ele. Depois eu quero agradecer ao meu esposo, Marcos, que está aqui. Meus filhos não vieram porque dormem muito cedo, porque se não fosse ele, né, me apoiando, me incentivando, não seria possível hoje eu estar aqui contando essa história. E agradecer aos meus pastores, Alessandro, Naline, Washington, que me instruem, me edificam, me ajudam a ser uma pessoa melhor nos meus dias. Então, eu fui criada num lar em que eu tinha que ser independente muito rápido. Aos 22 anos eu já tinha feito Ciências Econômicas e Direito. Eu e o meu namorado na época, o Marcos, a gente já estava abrindo a primeira loja da Copenhague. Antes de entrar no mundo dos negócios, o meu sonho era ser juíza. Então, rapidamente eu estudaria e rapidamente eu entraria e seria uma bela magistrada. Era esse o meu sonho. E quando eu entrei no mundo dos negócios, o meu pai é empresário, eu tive a oportunidade de, por um ano, trabalhar com ele. Eu gostava muito. Mas, como eu acredito que não deu certo eu trabalhar com ele, então, para mim, o mundo dos negócios não era legal. Mas aí, a Copenhague, e através do meu marido, eu entrei e gostei muito. E ali, rapidamente, eu já comecei a ganhar dinheiro. E assim, tudo que eu sonhava, eu tinha. E a Copenhague rapidamente abriu uma loja, 2 lojas, 3 lojas, e foi um negócio muito bom. Só que como a minha criação era ser autossuficiente, era ser independente, rapidamente eu consegui isso me deu uma autossuficiência. E com isso, eu me tornei uma pessoa muito ansiosa, eu tinha muitos medos de ficar sem dinheiro, coisa que nunca tinha acontecido na minha vida, porque eu venho de um lar em que os meus pais sempre tiveram boas condições financeiras. Mas isso era um medo dentro de mim, mesmo que eu trabalhasse 12 horas por dia, porque essa era a minha criação. A gente dormia em casa 4, 5 horas por noite. Então, a minha vida, a minha prioridade era o trabalho. E aí eu me casei, eu e Marcos a gente namorou 10 anos, eu não queria sair de casa. Eu era muito mimada em casa, não queria sair de casa. Então e ele também na casa dele, então nós namoramos 10 anos. E aí nós casamos e depois de uns anos a gente teve o nosso primeiro filho, Nicolas. E aí, como eu era uma mulher em que a perfeição para mim tinha que existir, então eu era só empresária e eu era cheia de ansiedade, cheia de medo, estressada, muito estressada. Eu parecia doce, mas eu não era doce. E quando eu tive o meu primeiro filho, Nicolas, imagina, porque esposa
Eu vejo hoje o que é ser esposa. Na época, eu não sabia o que era ser esposa. Eu casei e não sabia qual era o meu papel. Porque eu era independente e o meu marido também. Então, nós levávamos uma vida de casados, mas cada um tendo a sua vida. Eu não precisava dele. Eu não precisava do dinheiro dele. Então, estava bom quando estava bem. Estava bem eu e ele. A gente se dava bem do nosso jeito. E aí, veio o primeiro filho. Imagina como que eu comecei a ficar. Como que eu ia trabalhar 12 horas por dia sendo mãe, né? E aí eu tinha pessoas para me ajudar na criação dele. Porque eu saía cedo, voltava na hora do almoço e à tardinha eu voltava. Então eu trabalhava, a minha prioridade era o trabalho. Eu fazia minha academia, saía com meu marido, viajava, né? Tinha o meu filho ali. Mas a minha prioridade, o que eu mais amava fazer era trabalhar. E aí eu comecei a sentir um vazio dentro de mim muito grande. Eu tinha tudo que uma pessoa sonhou na vida, Deus me deu. Eu casei com um príncipe, eu tive o meu primeiro filho, um príncipe. Assim, financeiramente, eu podia comprar tudo que eu queria, só que eu sempre sentia um vazio dentro de mim e eu não entendia o porquê. Então eu ia em psicólogo, né? Aí comecei a tomar remédio, porque a ansiedade era muito grande e eu tinha que ser mãe agora também, né? E aí num almoço com um casal de amigos, eu conheci a Analine e o Alessandro. E aí a irmã da Analine falou, a minha irmã tem uma célula. Eu falei, o que é célula? É para você aprender a Bíblia. Eu falei, nossa, é o que eu estou querendo, é aprender a Bíblia. Porque, eu já aprendi tudo, só que eu estou com vazio. E aí eu comecei a frequentar a célula, que na época o Alessandro era o líder, a célula era na casa dele. E aí eu comecei a me apaixonar pela palavra de Deus. E aí eu tive um encontro com Deus, eu e meu esposo. E aí, a partir dali começou meu processo de transformação. Não foi nada fácil, porque eu havia construído uma vida dentro dos meus moldes, dentro do que eu acreditava ser certo. E de repente eu aprendi que eu estava fazendo tudo diferente do que a palavra de Deus dizia. Eu não tinha o meu papel como mulher dentro da minha casa, eu nem sabia ser mãe, eu só sabia ser empresária. E aí eu me senti muito mal. E eu era muito autoritária, eu era muito mandona. Eu pouco deixava as pessoas falar na minha vida. Eu me defendia muito porque eu me achava sempre a melhor, eu sempre me achei a melhor. Até assim, eu e a minha irmã, a gente brinca, eu sempre me achava melhor que a minha irmã. Eu fui criada para ser a melhor. E aí eu fui muito confrontada com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela diz que nós mulheres, né, Provérbios 31, nós temos que ser doce, nós temos que levantar, né, à noite e arrumar né, os afazeres das suas servas, né, de que adianta, né, ganhar o mundo, né, e perder ali a família. Então eu comecei a ser muito confrontada. E o meu maior confronto foi submeter ao meu esposo, porque eu não precisava dele. Eu amava ele. Para mim, amar ele era eu seguir minha vida, né? Não ele ficar mandando o que eu tinha que fazer. E aí eu comecei a aprender que eu tinha que obedecê-lo. E aí, foi muito ruim para mim, porque eu tive que ir me desconstruindo. E nesse processo eu tive que abandonar práticas, né, que eu tinha
de trabalhar muito e ficar mais com meu esposo, com meu filho. E para mim isso não era minha paixão. E aí eu ia pedindo a Deus, mesmo sem entender nada, porque o que eu entendia estava tudo errado, que eu só sabia ganhar dinheiro, estava tudo errado. E aí daí eu e meu esposo passamos por uma situação financeira muito difícil nesse momento, nesse período. E aí ali o dinheiro passou a não ser mais a minha segurança, porque a gente ficou dentro das nossas proporções sem dinheiro. E aí foi muito difícil para mim, para ele. E aí eu comecei a ter que pedir as coisas para ele, né? Tipo, para comprar uma meia eu tinha que pedir para ele, porque o meu dinheiro já não era mais meu, era nosso. E ali o Senhor foi trabalhando em mim. E aí eu aprendi até a ver saldo bancário negativo, porque até então eu nunca tinha visto. E eu fui ver que ali, hoje não, já tem um tempo, eu comecei a ver que ali o Senhor estava trabalhando em mim a questão de buscar nele a segurança e não no extrato bancário. Buscar nele a constância e não no meu extrato bancário. E aí, logo depois, eu engravidei do Lorenzo, que é o nosso segundo filho. E aí, eu e meu esposo, com muitos projetos, fomos fazer o exame da nuca, diagnosticado com síndrome de Down. E aí, ali, novamente, o Senhor nos leva naquele momento que somos só nós e Deus, que não tinha projetos, não tinha saldo bancário, que pudesse trazer o nosso filho perfeito. Não que nós não iríamos aceitar um filho com Down, sim, só que nós queríamos um filho perfeito. E aí nós fomos para a fazenda, oramos muito a Deus, nós dormia e acordava chorando, mas nós pedíamos a Deus que nada nos interessava. Nos interessava apenas um filho perfeito, que só Ele poderia nos dar. E ali oramos, né, tivemos os nossos momentos com Deus, e Deus nos deu um filho perfeito. Ele é loiro, de olhos azuis, ele é lindo. E aí, a nossa situação financeira ficou tudo estável, nós passamos da turbulência, estava tudo bem na nossa vida. E aí, o Marcos adoeceu. E aí eu falei, meu Deus, aonde o Senhor quer me levar? Porque aí eu já tinha entendido o meu propósito, né? Como esposa, como mãe, como família. E para mim a família já era tudo assim, eu já amava, eu já desfrutava de estar com eles, de servir eles. Então, daí o Senhor me tirou totalmente do trabalho. Foi um ano em que eu andava com totem na bolsa, porque o Marcos, ele ficou 30 dias em São Paulo, depois 5 meses em casa, de repouso absoluto. E aí eu praticamente que trabalhava. Mas aí o Senhor já tinha trabalhado em mim a questão de não ser mais o trabalho a prioridade na minha vida. Então foi assim, um ano que a gente ficou junto, em que os negócios correram bem, os funcionários se dedicaram muito, porque pouco a gente aparecia, foi tudo bem, nós vimos que nós não somos insubstituíveis dentro dos nossos negócios. E aí o Senhor preparou pessoas, né? Hoje nós somos cercados de pessoas muito competentes, que nos auxiliam muito bem, tanto aqui como no interior. E
E aí, nesse momento, o Senhor começou a colocar dentro do meu coração uma gratidão muito grande, um amor muito grande, que era o próprio amor dele dentro de mim. E aí foi quando a gente começou a fazer ações sociais, eventos, para ajudar muitas crianças. E aí hoje a gente tem a creche também que a gente ajuda. O nosso coração hoje é muito voltado, é totalmente voltado para o Senhor. Hoje eu sei o que eu tenho que fazer na semana. Eu tenho culto no domingo, ou de manhã ou à noite, então eu programo a nossa vida. Se nós temos uma festa sábado à noite, eu já sei que domingo na hora do almoço a gente não vai fazer nada, porque se a gente for fazer, pode acontecer alguma coisa para não ir no culto à noite. E se tem uma festa domingo à noite, a gente já programa para dormir cedo no sábado, para domingo de manhã estar no culto, porque o culto é prioridade. Os discipulados que a gente tem todas as segundas-feiras, das 6 às 8 da manhã. E todas as segundas-feiras o meu esposo levanta as crianças, arruma e leva para a escola, que é uma função minha. E aí nas manhãs eu trabalho, enquanto os meus filhos estão na escola. Todas as terças-feiras eu sou líder da célula. Como que começou essa liderança da célula? Eu não tinha capacitação nenhuma na época. Eu iniciei no projeto da Casa de Paz. E aí eu fui levantada líder porque aquele grupo falou que não teria outra pessoa para liderar eles a não ser eu. Então, assim, todas as situações, hoje eu estar aqui, né? O Washington falou comigo um mês atrás. Falei, eis-me aqui, o que você quer que eu fale? Né? Porque eu entendi o meu propósito aqui nessa terra. É servir primeiramente ao Senhor. A minha vida é buscar o reino de Deus. E todo o restante ele vem me acrescentado. 2 vezes no ano, eu e meu esposo, um internacional e um no Brasil, a gente se encontra com empresários do mundo inteiro. Eu e meu marido estamos lá pela graça de Deus também, porque são pessoas assim trilhardárias e que entenderam que o propósito é o reino de Deus aqui na terra. De nada adianta você ganhar o mundo, né, nos negócios e perder a sua própria vida. Então, que é esse aí, o Marcos falou, no GKPN. As lojas, né, da Copenhague, que é gostoso, é trabalhoso também, porque envolve muitas pessoas, né? Nós temos hoje 30 colaboradoras e são relativamente novas. Então, na Copenhague, a gente institui a cada 4 meses, a gente faz uma célula, uma palavra, a gente faz um coffee break num hotel. E a partir de agora, desse mês, eu começo também com uma célula com elas, uma vez no mês, porque se eu prego, né, para tantas pessoas, eu não vou pregar para a minha equipe uma vez no mês. A gente fazia só 4 meses, né, 3 vezes ao ano. As obras sociais, como eu falei, eu e meu esposo, a gente fez já alguns eventos. Então, a gente vai unindo pessoas. A minha irmã teve uma ideia. Ela é dermatologista, ela é médica, ela lançou um projeto FIT. Então, esse projeto que ela lançou envolve profissionais da estética, de salão, enfim. E aí, esse projeto foi na creche, e ali levou para as crianças, né, cabelos arrumados. E aí, depois a gente teve a oportunidade de ir num centro também de dependentes químicos. E ali a gente levou para aquelas mulheres, né, uma palavra, e depois ela foi com esse projeto, levou limpeza de pele para aquelas mulheres. Tivemos experiências de pessoas desse centro de dependentes químicos, mulheres sair de lá e ir para o encontro com Deus que nós levamos. Então, hoje, a minha vida, né, é voltada para o Senhor. Então, você ser empresário
é muito bom. Só que você não pode deixar que o seu tempo como empresário te consuma. Nós temos que priorizar o Senhor. Isso cabe a nós decidirmos que Ele é a prioridade na nossa vida. Porque muitas das vezes nós pedimos, né, a Deus, me dá uma empresa, e o Senhor muitas vezes não dá, porque Ele sabe que aquela empresa vai tirar você do centro do Senhor. Muitas vezes o Senhor não te dá uma casa na Chapada, porque aquela casa na Chapada vai tirar você do centro do Senhor. Então, hoje o meu coração é totalmente inclinado ao Senhor. Eu não negocio as coisas de Deus. E eu agradeço a Deus por eu ter um marido e filhos que olham para mim. Hoje meu filho, na hora do almoço, falou assim para mim: mamãe, você é a melhor mãe do mundo. Então, eles não sentem a minha falta dentro de casa. Essa semana, terça-feira, a célula, eu não fiquei à noite com eles. Ontem a gente finalizou um encontro de casais, eu também, né, não fiquei com eles. Hoje eu estou aqui, eu também, né, não estou com eles. Mas o Senhor tem suprido eles, tem feito deles adoradores. Eles estão fazendo aula de violão e eles louvam. Qualquer dor que eles tenham, eles pedem a oração, eles não me pedem um remédio. E quando a gente ora rapidamente, ai, sarou, mamãe. E às vezes eu esqueço de orar. Eu falo, tá bom, já vai passar. E as 2 vezes, mamãe, ora, mamãe. Então, o temor do Senhor é muito importante. E eu convivo com muitas pessoas do mundo dos negócios. E como é estressante você olhar as pessoas correndo, buscando o dinheiro, buscando a satisfação, o reconhecimento e perdendo a sua vida. Porque eu era assim. Eu queria ser reconhecida. Nossa, imagina eu estar à frente assim, de tantas pessoas. Eu sonhava com isso. E eu não tinha. Porque eu tinha que... E aí o Senhor me coloca na frente, sabe, de tantas pessoas para falar da minha vida. Quando o Washington falou, eu falei, nossa, mas eu não sou tudo isso, eu não me acho tudo isso. Porque hoje quem é aquele que está dentro de mim? É o próprio Deus que resplandece na minha vida. Eu não tenho nenhum cansaço, nenhum. E todos os dias eu levanto 5:30 da manhã. E eu vou dormir 10:30. Eu preparo o café da manhã dos meus filhos, do meu esposo. E rapidamente eu me arrumo, vou levá-los na escola, depois eu vou trabalhar. Eu nado com eles 2 vezes na semana à tarde. A gente ama nadar junto. Então, dá 2 horas da tarde, eu tiro minha maquiagem, eu coloco meu maiô, eles colocam a sunga e a gente vai nadar. Então, são coisas que o mundo hoje está tirando de nós. E é muito o mundo dos negócios. Está deixando, de repente, de você ver e viver o mais importante, o mais gostoso, que é, né, termos filhos saudáveis, com mentes sãs, né, que não dependam de remédio, que não estejam em pânico. Por quê? Porque tem pais saudáveis, né? Então, vocês que sonham ou que são, né, empresários, lembrem sempre de não negociar as coisas do Senhor, buscar o reino de Deus, né? O reino de Deus é hoje, é trazer a existência hoje, trazer para a sua casa hoje, né? A paz, aquela paz que excede todo entendimento humano, né? E aí, né, o Senhor vai fazendo de forma tão linda, tão amorosa. Hoje eu me sinto a mulher mais amada. Eu me sinto assim, muito amada por Deus. Porque em tudo que eu olho, né,
Eu estava olhando as fotos quando eu estava mandando para o Washington e eu falava, é a mão de Deus, porque eu não me vejo fazendo tudo isso que está, né, nessas fotos. Então, o que eu quero, né, a palavra que eu quero deixar para vocês é o Salmos 37, 4, 5, que diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho no Senhor, confia nele, mas confia descansando. E no mais Ele vai fazer. Amém. Amém.